Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E Depois da Aula. E nesse episódio vai ser um pouco diferente, porque vocês sabem que a proposta aqui é falar com professores e educadores e coisa assim, mas eu acho legal também entrevistar os alunos, né? Que também têm experienciado a educação nas suas diferentes formas, seja na escola, faculdade, pós-graduação e tudo mais. Então, dessa vez eu convidei a doutora Catherine Chayane, que ela é formada em fisioterapia pela Universidade do Vale do Itajaí. E então eu queria agradecer ela pela participação. Eu acho que ela vai poder nos contar bastante sobre a profissão dela e sobre todos os caminhos que ela fez até chegar a sua carreira. Então, obrigada, Chayane, por ter aceitado. Eu estou muito feliz mesmo. Então, se quiser dar um oi para quem está ouvindo ou vendo. Imagina, eu que agradeço o convite. Então, oi, sejam muito bem-vindos, né? Espero que gostem desse episódio, né? Se chama. Espero estar contribuindo aí para o teu trabalho, né? E para as outras pessoas, de alguma forma, também que vão assistir, ouvir, enfim. Uhum. Muito bom. Então, antes de começar, eu só queria te parabenizar pelo teu trabalho nas redes sociais, que eu vi, o teu Instagram e tudo mais, Facebook, e achei um trabalho muito legal, assim, porque realmente tem gente que não sabe sobre os assuntos ali que você trata, e acho que é legal um especialista falar sobre a questão de doenças e coisas assim, né, um especialista da medicina, então queria te parabenizar por isso, achei muito legal. E, então, Obrigada. tava vendo seu vídeo e você disse que escolheu fisioterapia por causa de seu pai e tudo mais. Então, eu gostaria de saber se antes disso você já tinha escolhido uma profissão, antes de escolher fisioterapia, se você já pensava em alguma outra coisa. Então, quando eu estava no ensino regular, né, na escola ainda, eu tinha muita. Eu sabia que eu queria ir de alguma forma para a área da saúde, mas eu não tinha decidido ainda ao certo o que eu queria fazer. Né? Eu não tinha a mínima noção, assim. Tanto que quando eu me formei no ensino médio, a única coisa que eu pensava era que eu não queria ir direto para a faculdade, porque eu queria descansar um pouco, eu pensava que eu já tinha estudado demais, enfim. Hoje em dia eu me arrependo, quer dizer, me arrependo em partes, né? Porque eu acho que tudo tem uma hora certa, né, na vida da gente. Mas como eu não sabia o que eu queria fazer, então eu acho que eu fiquei uns 2 anos assim decidindo o que eu queria, né, para que área que eu ia seguir. Algumas coisas eu já sabia que não que eu não tinha muito interesse dentro da área da saúde, mas eu tinha uma ampla é, várias profissões, digamos assim, né? E eu não sabia dentro dessas que eu me identificava qual delas eu ia de fato querer seguir. E daí, quando aconteceu toda essa situação com o meu pai, né, foi onde eu direcionei mesmo o que eu queria. Na verdade, fiquei entre nutrição e fisioterapia. Iniciei nutrição, o curso da nutrição, mas aí eu fiz só um semestre, não me identifiquei, e daí eu consegui uma bolsa, no caso, e daí eu transferi, né, para fazer fisioterapia daí. Entendi. Então, você tirou um tempo, assim, para descansar, então você já pensava em descansar um pouco depois da escola, assim, e eu confesso que eu também já pensei nisso, também conheci algumas pessoas que fizeram isso, e às vezes para a pessoa pode ser até ser importante, né, às vezes, né, porque a gente sabe que a época de escola é bem difícil mesmo, né, é um período complicado, né, querendo ou não, mas enfim, é legal que você É conseguiu. muito. Na, minha, na minha época ali estava assim, sendo bem puxado, né? Porque eu estudava durante o dia, aliás, trabalhava durante o dia, eu estudava à noite, e quando de fato eu me formei no ensino médio, eu não sabia, né? Como eu falei, assim, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, mas eu não sabia o quê. Antes de eu entrar na nutrição, eu até fiz alguns cursinhos pré-vestibulares e eu até prestei vestibular para outras áreas, tipo, prestei vestibular para odontologia, mas não porque eu queria, mas porque eu achava legal ser dentista. Então, acho que eu precisei desse tempo para realmente me identificar com aquilo que realmente eu queria seguir para o resto
acredito, espero, né, até para o resto da minha vida. Uhum. É muito bom. Então, estudar e trabalhar não é fácil, realmente não é fácil. E então, você trabalhava durante a época também do pré-vestibular? Tu chegou a trabalhar durante a época do pré-vestibular? Sim, Então, na época eu fiz o pré-vestibular da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, né? Então na época tinha em várias cidades e eu estudava em Brusque, que era a cidade mais próxima aqui de mim. Dá cerca de, acredito que a gente levava cerca de uns 40 minutos, assim. Então eu estudava, aliás, eu trabalhava o dia inteiro, final da tarde eu saía direto do trabalho, já pegava o ônibus e ia para Brusque, daí no caso fazer esse pré-vestibular, né? Eu fiz o primeiro ano, aí foi onde eu prestei para odontologia, que daí eu não passei, e eu fiz um segundo ano também, era um pré-vestibular que na época era gratuito. Nem sei mais se ainda tem esse pré-vestibular, mas na época era muito bom, assim, e acessível, né? Porque a gente não precisava pagar, né? uhum. Mas estudar, trabalhar, fazer pré-vestibular, né? Imagino que não tenha sido fácil. E a gente sabe também que medicina também é uma área muito complicada, assim, pelo que eu vejo, que é muito disputada. Então, fazer o trabalho em dobro realmente, né? Dá tudo de si. Teve alguma matéria que você teve mais dificuldade na época do pré-vestibular? Tu lembra? Ah, e assim, eu tenho muita dificuldade com letras, assim. Português, desde a época de escola, assim, sempre foi muito, não é que foi muito difícil, mas era uma das matérias que eu mais precisava estudar, assim. Aí chegou, na época ali que eu me formei, no ensino médio também estava tendo aquela mudança da ortografia, ali, aquelas questões. Então, no vestibular, eu já peguei uma situação totalmente diferente. Então, ali foi onde eu precisei focar um pouquinho mais. Uhum. Então, tá. Eu tô aqui com o meu roteiro, né? Só para justificar porque eu tô olhando aqui. Então, o que que é a fisioterapia? O que que ela é? Vamos para a pergunta mais geral, assim. O que é a fisioterapia? Então, a fisioterapia, na verdade, ela é o estudo do movimento, né? Na verdade, ela é uma. Dentro da fisioterapia, a gente tem várias especialidades, né? Então, cada especialidade trata de diversas coisas, fisioterapia respiratória, fisioterapia ortopédica, enfim. Dentro dela, a gente pode estudar tem uma gama, né, de questões que podem ser trabalhadas e estudadas, né? Mas, de forma geral, a fisioterapia a gente lida muito com o movimento, né? O estudo do movimento, principalmente. Uhum, então, movimentos. Então, a gente vai falar um pouco do pré-vestibular, né? Que eu imagino que tenha sido uma época um pouco difícil, assim. Um pouco difícil, não, difícil, né? Pra qualquer um. Assim, mas, tipo, para fazer medicina, eu não sei, porque eu sou muito ignorante no assunto de medicina, né? Já que eu faço letras e tudo mais. Mas eu acredito que para escolher medicina, a pessoa tem que ter certa empatia, assim, com o ser humano. Tal. Para ser um profissional da medicina, eu acredito que tenha que ter muito preparação, muita preparação assim psicológica até para lidar com diversas situações, porque eu acredito que não vai além da dor física, né, da dor física e vai até para lado emocional assim do paciente, da história de vida dele, e é muito envolvimento, eu acredito. E eu queria saber se isso é verdade e como é que tu lida com isso, como é que tu fez para lidar com isso, tipo, no início da faculdade, quando tu percebeu que era assim, no início dos teus trabalhos, como é que tu lidou com isso das primeiras vezes? Então, assim, só para eu deixar um pouquinho mais claro. Eu sou fisioterapeuta formada em fisioterapia. Acho que quando tu fala ali na área da medicina, tu acredito que tu esteja querendo abranger a área da saúde, na verdade, né? Que a fisioterapia é um curso diferente da medicina, né? A fisioterapia não é, de fato, digamos que uma especialidade da medicina. São cursos diferentes, né? Quando eu iniciei dentro da fisioterapia, eu acho que um dos motivos que me fez escolher também a fisioterapia foi justamente isso, né? O trabalhar com pessoas, o ajudar pessoas. Isso era uma questão que eu sempre gostei, né? Tipo, eu queria trabalhar em alguma área. Claro que todas as áreas, de alguma forma, ajudam pessoas. Mas eu queria estar mais ali presente, principalmente nessa situação de maior debilidade, digamos assim, né?
E quando eu entrei na fisioterapia, eu já sabia disso. Nos primeiros períodos ali foram mais tranquilos em relação a isso, porque a gente tinha mais a parte teórica, onde a gente estudava de fato o corpo humano, sistemas e tudo. E quando começou de fato nossos estágios ou as nossas aulas práticas, que é onde a gente começou a ter contato com os pacientes, literalmente, né? Onde a gente começou a atender, digamos assim, é que o negócio foi ficando mais sério, né? Então ali a gente realmente pegou, eu atendi alguns casos que me marcaram mais, que diversas vezes eu saí chorando da faculdade pela situação, da gente querer, de eu querer ajudar como um todo e não conseguir, claro, porque nem tudo está dentro do nosso alcance, né? Principalmente dentro da faculdade, onde a gente tem uma certa limitação, até onde a gente pode ajudar e até onde a gente não cabe a gente a ajudar essas pessoas, né? Na fase de estágio, então, eu tenho situações que me marcaram bastante, principalmente quando a gente fez estágio hospitalar, né? Então, dentro do hospital, onde a gente trabalhou, atendeu pacientes que eram mais críticos, assim, eu tenho alguns que me marcaram muito, muito mesmo. É, mas eu vou aprendendo a lidar com isso. Tem muita gente que é profissional da área da saúde que fala que realmente a gente não pode, a gente tem que saber separar muitas coisas. Em algumas situações hoje eu consigo, em algumas situações não consigo. Eu tenho pacientes que eu já digo que nem são pacientes, são família, né? Do envolvimento ali emocional, enfim, em todos os quesitos, assim, com eles. Então, é isso, assim. Eu tento dosar até onde eu posso ir, mas assim, totalmente saber separar o que é profissional e o que é questão ali de sentimento do paciente. Não, para mim, isso não tem muito. Eu me envolvo muito com cada caso, com cada paciente. Alguns mais, alguns menos, né? Dependendo da situação ali dos pacientes, mas sempre há um envolvimento emocional junto também. Mas eu aprendi a lidar bastante, assim. Como eu falei, nessa questão ali do estágio hospitalar, ali foi bem complicado para mim, porque eu me envolvia muito e dentro do hospital a gente sabe que é um ambiente que hoje a gente está com paciente, amanhã a gente pode não estar mais, né? A gente costuma trabalhar com muito paciente crítico dentro de UTI ou dentro das próprias clínicas, dentro dos hospitais. Mas eu tive, nessas situações, eu tive muito apoio de professores, de colegas, assim, que conseguiram me guiar e me orientar em relação a isso. Né? Uhum. Imagino que tenha muita história, assim, de vida, assim, para contar. E eu até acho que, como você falou, todas as profissões, elas têm um certo nível de envolvimento com o seu cliente, ou seja lá o que for. Por exemplo, nos casos da profissão docente dos professores, os professores se envolvem muito com os alunos também, indo além Claro. da educação, indo até a família, a vida social. Então, é um negócio que tem que aprender a lidar mesmo. E é bem complicado, e eu imagino para você também, né? Mas então você teve esse apoio desses outros professores, né, nesses momentos, como tu falou no início do estágio e tal. E falando do estágio agora, não sei muito bem como é que funciona o estágio na sua área da fisioterapia. Quando tem o estágio obrigatório ali, e quando é que ele começou? Tipo, foi no segundo ano, terceiro ano da faculdade? Quando é que foi? Então, as nossas aulas práticas a gente já iniciava no terceiro ou quarto período, agora eu não lembro direito. Então, nas aulas práticas a gente já fazia atendimento aos pacientes. Se eu não estou enganada, a gente começou na matéria de pediatria, onde a gente atendia crianças, e até a minha faculdade toda teve 8 períodos, né, 8 semestres. Então, até o sétimo período, aliás, até o sexto período a gente chamava de aulas práticas, que era em alguns momentos, durante literalmente aqueles horários das aulas, a gente atendia pacientes como uma forma de fato de aula prática, né? A partir do sétimo e oitavo período era só estágio obrigatório, onde a gente fez estágio em unidade básica de saúde, na clínica escola da própria universidade e também dentro dos hospitais, hospital infantil e também o hospital, dois hospitais ali da região de Itajaí, Balneário Camboriú, né?
Esse último ano, literalmente, era só estágio. E, paralelo a isso, também, no último semestre, porque a gente só poderia estagiar literalmente no último ano de faculdade, né? Então, era onde tinha esses obrigatórios da própria faculdade. E se eu quisesse, no caso, fazer algum outro estágio não obrigatório fora de lá, daí eu só poderia fazer no último ano. Eu fiz estágio no último período, só no oitavo período. Eu fiz estágio que daí não era obrigatório, inclusive eu recebi um certo valor por esse estágio, que era dentro de uma escola onde tinham determinadas vagas, né? Que eram determinadas para criança com algum tipo de atraso motor ou algum tipo de deficiência. Então, eu fiz estágio nessa escola daí. Uhum, entendi. Ahn, então, tu falou que fez estágio com crianças com dificuldades assim motoras. Ah, eu queria saber, a fisioterapia, você tem alguns exemplos de doenças ou, enfim, casos em que a fisioterapia pode ser aplicada? Porque eu vi que no seu caso, você agora está fazendo fisioterapia neurofuncional, e depois a gente pode falar mais para frente o que significa isso, mas Uhum. eu vi que você trabalha com pacientes com AVC ou riscos de AVC, a Parkinson, mas na fisioterapia no geral, falando de todas, que casos uma pessoa que atua nessa área pode tratar, pode ajudar? Que dentro da fisioterapia, como eu já tinha falado antes, a gente tem, se eu não estou enganada, são 13 especialidades. Dentro dessas especialidades, assim, a gente pode trabalhar com N pacientes diferentes, digamos assim, né? Mas tem ali questão de acupuntura, questão da neurofuncional, da saúde da mulher, da saúde do idoso, da quiropraxia, da cardiorrespiratória, da pulmonar. Então, dentro disso tudo, a gente tem uma gama muito grande de pacientes. Então, pacientes ali com fraturas, né, algum osso quebrado, a gente trabalha. Neurofuncional trata bastante ali das doenças neurológicas, né, AVC, Parkinson, as crianças que têm paralisia cerebral. Dentro da saúde da mulher, a gente pode estar trabalhando com literalmente a mulher no pré-parto, no durante o parto, no pós-parto. A acupuntura trabalha ali com pontos específicos, né? A quiropraxia também, a osteopatia também é muito conhecida, né? Onde a gente trabalha ali com pessoas com diversas disfunções musculoesqueléticas, né? E dentro disso tem, enfim, pacientes com problemas respiratórios, crianças ou adultos com asma, então pacientes que estão dentro da UTI, a gente trabalha muito com isso, né? Pacientes que estão entubados, quem cuida literalmente é a gente do respirador, agora nessa época de Covid, né? Os pacientes, a maioria tinha algum tipo de problema respiratório, a gente trabalhava muito com esses pacientes. Pacientes com problemas cardíacos, né? N tipo de doenças, pacientes que já passaram por algum tipo de infarto, né? A gente trabalha na reabilitação desses pacientes também. Nossa, tem diversas situações em que o fisioterapeuta pode atuar. E tudo isso é relacionado mais ao movimento do corpo, então seria. Também, mas assim, como eu falei, depende muito da área, né? Então, por exemplo, a fisioterapia respiratória trabalha muito com movimento também, mas com muitas manobras, muitas técnicas para, por exemplo, fazer higiene brônquica, que nada mais é do que tentar retirar o máximo dessa secreção que fica dentro do pulmão, né? Ou fazer, dependendo da situação, expandir o pulmão para que possa entrar mais ar. Dentro da dentro da fisioterapia ali, onde a gente trabalha questões cardíacas, né? Também a gente trabalha em situações onde a gente pode ou atuar com um paciente que está em uma situação crítica dentro da UTI, ou também trabalhar na reabilitação pós, né, internação, digamos assim, para que não venha ter uma reincidiva, né? Trabalhar para fortalecer esse coração, para dar um suporte maior cardiorrespiratório para esses pacientes, né? Para que não tenha, para que evite pelo menos novos episódios, né? De, enfim, AVC, infarto. Uhum.
E então, falando agora da fisioterapia neurofuncional, que eu vi que você está fazendo pós-graduação, É, quando você começou a pós e como é que ela está sendo agora? está sendo muito legal, assim, a área da fisioterapia neurofuncional é uma área que eu já sempre tive paixão desde a faculdade, né? Foi uma das áreas que eu mais me identifiquei. Porém, aqui na minha região, logo que eu iniciei, eu não tinha muito público, digamos assim, né? Eu não tinha muitos pacientes que me procuravam em relação a essas áreas. Agora, como eu estou atuando em outra clínica, assim, ali é mais focado para essa área mesmo, então foi onde eu iniciei a minha pós-graduação agora, início desse ano, e eu estou curtindo bastante, assim. Como a gente ainda estava em épocas aí de não muito contato, enfim, hoje eu faço a pós online, são aulas online, mas ao vivo, né? Então a cada 15 dias eu tenho um final de semana de pós. Mas eu já gostava, agora eu gosto muito mais, digamos assim, né? Eu estou me identificando cada vez mais com a área. Ah, que bom. Quantos Sim. anos dura essa pós? Vai ter duração de 1 ano e 3 meses, se eu não estou enganada. 1 ano e pouquinho, Hum. assim, vai dar. E que temas vocês estudam lá para ajudar? Que temas vocês estudam lá na área de fisioterapia neurofuncional? Na neurofuncional, então, a pós ela é dividida em módulos, até agora já foram, eu acho que comecei em janeiro, então já foram, nossa, pelo menos agosto, pelo menos uns 16 módulos, que é a cada 15 dias, né, uns 15 módulos. Nesses módulos, nossa, a gente aprendeu diversas coisas. A gente já teve módulos que a gente só estudava sobre, literalmente, áreas do cérebro, o que, que cada área comanda, o que, que patologias, doenças, né, podem afetar determinadas áreas desse cérebro e o que, que a gente pode trabalhar em cima disso. A gente já aprendeu mais, né? Questões de avaliações, questões de terapia assistida que a gente fala, que é quando a gente utiliza de métodos para ajudar o paciente a fazer alguma determinada função que ele não consegue. Então, utilizar de materiais adaptados mesmo, alguma colher adaptada, algum computador adaptado para que a gente possa, para que esse paciente tenha mais independência possível, né? Dentro disso, a gente já teve módulos específicos de algumas patologias, então, como atuar especificamente na doença de Parkinson, como atuar especificamente no pós-AVC, diversas coisas a gente aprende ali. Questões também de pediatria, então, pediatria é só trabalhar com crianças, né? Nessas questões, porque tudo que dá em adulto, na maioria das vezes, pode afetar crianças também, só que a gente precisa trabalhar de forma diferente. Então, tem módulo só voltado a isso também. Mas tem que pensar no que a gente tem para estudar, a gente nunca para de estudar. Tem muita coisa e está sempre surgindo coisas novas, técnicas novas, aparelhos novos que vêm aí para estar contribuindo para o nosso trabalho. Então, literalmente não tem como parar de estudar, né? Não tem. E para ti esse é bom? É ótimo, assim, eu já tive situações até ano passado onde eu me vi um pouco mais acomodada e foi onde então eu decidi, né, sair do lugar onde eu estava trabalhando, não que eu não gostasse, mas eu recebi novas oportunidades, né, percebi aí algumas oportunidades que iriam me fazer crescer muito mais profissionalmente e também pessoalmente, né, então, como eu estava me sentindo acomodada, eu disse, não, preciso de um desafio novo para que eu possa voltar a ter mais essa questão de preciso estudar, preciso ir atrás de mais coisas, preciso de técnicas novas. Então, foi onde eu embarquei numa nova aventura, digamos assim. E agora eu estou adorando, assim. Às vezes é um pouco mais puxado, mas a gente precisa disso também, né? Precisa para... Não tem como ficar parado. Com certeza. E eu imagino que nessa área do cérebro seja uma área também muito interessante para se estudar, principalmente agora que estão saindo novas
tecnologias aí que estudam as funções do cérebro. Eu particularmente gosto de assistir um pouco dessas coisas, assim, porque é legal entender um pouco mais da mente. Então, eu imagino que deve ser bem legal, assim, É, mesmo. é muito bacana, muito bacana. E como você falou, assim, tem a cada dia está saindo coisas novas, então estão descobrindo coisas novas dentro do cérebro, pensando em tecnologias para atuar a nosso favor, para estar contribuindo com o nosso trabalho. Então, assim, é uma área sensacional, assim, é muito bacana. E na pós, no caso, você fez fisioterapia neurofuncional e existem outras possibilidades de pós-graduação nessa área de fisioterapia? Tem muitas, muitas possibilidades. Assim. Dentro da fisioterapia, como eu falei, se eu não estou enganada, são 13 especialidades. Então, dentro dessas especialidades, tem pós para tudo. Então, Além dos você cursos, né? cursos? Além das pós-graduação em si, tem diversos cursos, né? Diversos, infinitos, assim. Porque dentro de cada área, além dessas especializações, ainda tem muitas técnicas novas que vão surgindo. Então, vão surgindo também cursos, né? Cursos de extensão, cursos que duram um final de semana, às vezes, alguns cursos que duram um pouco mais. Então, tem infinitos. Até agora, a gente está falando de pós, né? Eu iniciei a pós esse ano, depois de praticamente 5 anos, quase 5 anos formada, mas os cursos, desde o início, assim, né? Eu vim fazendo vários cursos. Ano passado, além da neurofuncional, eu trabalho com uma outra área dentro da fisioterapia, então ano passado eu me foquei bastante nisso. Só ano passado, se eu não estou enganada, eu acho que eu fiz, nossa, muitos cursos. Eu acho que não lembro agora se 13, 15, alguma coisa assim durante o ano inteiro. Então é bastante investimento em conhecimento. Assim. Uhum. Eu lembrei aqui uma pergunta que eu ia te fazer. Tu falou da questão da pediatria, que vocês estudam também nessa área. E que diferenças tem de uma criança para um adulto nessa hora de tratar eles na sua área, né? Uhum. É que daí vai depender de cada caso, mas assim, a criança a gente trabalha muito quando é possível em estimulação precoce, a gente fala, né? Então, se, por exemplo, uma criança que nasceu já prematura, por exemplo, é uma criança que a gente já fica com um sinal de alerta de que pode ter alguns atrasos motores, né? E dentro disso a gente já começa a trabalhar muito, porque quanto antes a gente inicia esse trabalho, mais resultados a gente tem. Então, na criança a gente, não, dependendo do caso, mas na maioria das vezes a gente vê resultados assim muito rápidos e, e a criança aprende muito fácil, assim, né? Claro que tem todo um manejo para estar trabalhando diferente do adulto, né? A criança a gente trabalha muito de forma lúdica, né? Então, dentro dos objetivos que a gente monta para aquela criança, a gente tenta trabalhar de uma forma envolvendo, sim, brincadeiras de uma forma diferente do que, na maioria das vezes, a gente faria com o adulto, porque a criança não tem como a gente chegar para ela, por exemplo, e dizer, não, você vai fazer esse exercício, sei lá, tantas repetições para ajudar em tal coisa. A criança não vai entender. Diferente do adulto, né? Do adulto a gente já consegue, não, ó. A gente montou esse plano de tratamento, dentro disso a gente vai trabalhar agora, sei lá, fortalecimento de alguma determinada parte do corpo dele. Para isso, a gente vai fazer determinado exercício. Então, o senhor vai fazer assim, 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 ele vai repetir. A criança não, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente ali com ela. Mas é muito legal trabalhar com criança. Até ano passado, eu trabalhei dentro de uma PAI, né, aqui da cidade do lado, de Nova Trento, onde a gente trabalhava justamente com um programa de estimulação precoce. Era um programa destinado só a crianças com algum tipo de atraso, né, motor, cognitivo, enfim. E a gente trabalhava ali no máximo que a gente podia com essa criança para fazer com que ela se desenvolvesse
até chegar ao que era esperado para a idade dela ou o mais próximo possível. Que trabalho legal. É muito legal. Eu imagino. E tem que ter uma mãe assim para trabalhar com elas, né? E da mesma forma que o professor, da mesma forma que outros Exato, exato. profissionais que trabalham com crianças precisam ter. E agora tu fez o teu Instagram, que as suas redes sociais, aliás, que tu fala dessa tua área, que tu tem mais contato, a fisioterapia neurofuncional. E eu queria saber se tem alguma dificuldade, dificuldade não, alguns desafios na hora de tu trazer essa essa área da fisioterapia neurofuncional, que talvez algumas pessoas nem conheçam, para as redes sociais. Se tem alguma desafio mesmo, sabe? Tipo, resumir algum tópico que tu faz muito bem, mas como é que tu faz isso? Como é que tu planeja isso? Então, a rede social hoje para mim está sendo um desafio também, né? Eu gostaria de estar muito mais presente nela para passar informação, para compartilhar o meu dia a dia, porque assim como tem pacientes, né, ou familiares de pacientes que usam dessas informações para levar para o dia a dia deles, também tem outros estudantes, profissionais que se inspiram na gente. Isso é muito legal. Porém, a questão do tempo é que pega um pouco, né? Então, às vezes eu tô lá em alguns pacientes, eu até tenho casos legais que eu gostaria de estar compartilhando e até mostrando alguns exercícios simples, algumas coisas nesse sentido, e às vezes durante os atendimentos eu não tenho tempo para isso. Mas quando veio aí a ideia, né, de montar o Instagram para isso, foi justamente para estar contribuindo, para estar ajudando de alguma forma, ou levando informação, né, ou levando alguma dica, alguma coisa para dentro da casa dessas pessoas que estejam precisando, porque se a pessoa entra no meu Instagram é porque muito provavelmente ela já está procurando alguma coisa nessa área, né? E às vezes o que eu sinto dificuldade é realmente de estar passando tudo que eu gostaria de passar, mas de uma forma um pouco mais simples. E a gente acaba aprendendo muito forma técnica de falar, de explicar e tudo. E quando chega para a rede social, não adianta eu escrever um monte de coisas técnicos, né? Falar, vou falar de tal sistema, sendo que quem está ali para ver, para buscar informação, talvez não vai nem entender. Então, ali eu tento, que é a parte que me demanda um pouco mais de tempo, tentar explicar tudo o que eu quero falar, passar informação de uma forma simples, né? Que qualquer pessoa possa entender. Até eu já recebi várias questões, várias perguntas, né? Questionamentos lá no meu Instagram de algumas situações que as pessoas realmente vêm me pedir alguma orientação. Voltou? Tinha travado aqui para mim. Tá conseguindo me ouvir? Então tá, então só seguindo, então assim, tem algumas pessoas que vêm atrás, algumas situações de algumas coisas que eu ainda não consegui postar lá, mas as pessoas vêm pedir informações e isso é legal, assim, então é mais, para mim é mais difícil escrever do que falar. Então, quando a pessoa vem já com alguma pergunta direcionada, eu prefiro já responder direto lá no direct, já mandando áudio, porque fica mais fácil eu falando do que eu escrevendo lá. Então, isso eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas vou fazendo do jeito que dá. E a questão do tempo, né? Eu tento compartilhar um pouco nos stories e tudo, porém a questão dos posts, eu preciso, né? Eu faço tudo sozinha lá, então me demanda um pouquinho mais de tempo a questão das artes, né? Para ficar uma coisa atrativa, para que a pessoa possa ler com clareza, tudo, então isso demanda um pouquinho mais. Sempre que eu tenho, sempre que eu consigo, é o domingo, o horário que eu tiro para isso. Então eu já faço alguns, deixo pronto e vou falando ali algumas situações durante a semana ali, né? O conteúdo que eu quero compartilhar. Eu acabo postando e falando um pouquinho nos stories ali, que daí também eu consigo falar, né? Interagir mais com as pessoas que estão ali. Tem alguma coisa que você aprendeu a mexer nas redes sociais? Tipo, as perguntas que as pessoas faziam, elas têm
algo em comum, a maioria delas, assim, o que você aprendeu que talvez as pessoas queiram saber mais sobre essa área? Ali, como nesse Instagram que eu tenho agora da neurofuncional, ele é mais novo, né? Então, ali, quando vem mais perguntas, normalmente eu recebo muitas perguntas sobre AVC, né? Ah, meu pai, minha mãe, enfim, algum conhecido teve um AVC, o que eu devo fazer? Eu posso fazer determinado exercício que eu vi na internet? Então, às vezes as pessoas vêm me questionar em relação a isso. Ou pessoas que ficam preocupadas em como evitar essas situações, né? Então, leram lá no meu Instagram alguma coisa relacionada a AVC ou, enfim, outras situações e vem para mim, Cat, mas sim, ok, agora eu já entendi o que é o AVC, eu sei os perigos, né, que pode acontecer, mas como é que eu faço para evitar? O que eu posso fazer para evitar? Então, ali também vem bastante questionamento em relação a isso. Recebo bastante questionamento também durante os meus atendimentos, né, dos próprios pacientes ou familiares dos pacientes. Às vezes o que eu trago para minha rede social é isso que eu vejo na prática, né, o que eles vêm me questionar. Por exemplo, famílias que estão com algum paciente comigo e daí chegam para mim e questionam, né? Sei lá, meu pai não era fumante, não bebia, comia bem, né? Por que meu pai teve? Explico determinada situação, dependendo de cada caso, né? Então eu tenho que me cuidar também, eu vou ter também, eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa. Então, ali também surgem alguns questionamentos e, enfim, algumas dúvidas que eu trago ali para o Instagram também, né? Uhum. Entendi. Então, agora nesse assunto do AVC, que medidas a gente pode tomar para evitar, assim, rapidamente? Você, como especialista, acho que dá para aproveitar esse espaço aqui, só para dar algumas dicas, talvez três, que tu queira dar para as pessoas para evitar essa situação, né? Claro, no caso do AVC, tem muitas coisas que podem, digamos que, agravar o risco, né? Então, assim, pessoas que são fumantes, pessoas que bebem, né, bebidas alcoólicas, pessoas que não têm uma alimentação saudável, pessoas que não praticam muita atividade física, então elas têm um maior risco de ter essas situações. Então, o que eu diria como prevenir é ter um estilo de vida saudável, né? Assim como não só o AVC, mas como diversas outras doenças, né? Então, estilo de vida saudável a gente pega muito no pé, seja bate muito na tecla, não é nem pegar no pé, né? Bate muito na tecla. Precisa de uma alimentação o mais saudável possível, né? O mais equilibrada possível. Precisa de atividade física sempre. Seja para você, para qualquer outra doença, atividade física padrão ouro. Assim, né? Então, tem muita relação em pacientes que são sedentários, pacientes que praticam atividade física. E atividade física, tem muitas pessoas que acham que eu preciso ir para academia. Não, na verdade, a pessoa precisa achar aquele tipo de atividade física que goste e que vai manter uma rotina fazendo isso, né? Não adianta nada eu ir obrigada para academia hoje ou esse mês, porque eu quero, sei lá, evitar qualquer coisa. E daí o restante da vida não vai praticar porque odiou ir para academia e nunca mais fez nada, achando que é só isso que vai evitar qualquer tipo de problema ou, enfim. Não que a academia não seja ótima, né? Realmente musculação é excelente, mas a pessoa tem que achar aquilo que gosta. Não adianta estar fazendo aquilo por uma obrigação, porque vai fazer por um determinado tempo e depois vai acabar desistindo. Infelizmente, é isso que ocorre. Então, assim, às vezes, não gosto de sair de casa. Procura, tem diversas coisas na internet, até eu recomendo muito vídeos de YouTube onde a pessoa aprende a dançar, se é isso que ela gosta, caminhar, musculação. Agora, não sei aí né, na região de vocês, mas aqui na nossa região está surgindo vários esportes, está cada vez mais em alta, corrida, bike, beach tênis. Então, assim, tem para todos os gostos, digamos assim, né? Alimentação saudável, como eu falei, ingestão de água, tem muita gente que
ignora essa questão por ser tão simples, né? E a ingestão adequada de água, meu Deus, assim, ela evita muita coisa, além de fazer muito bem para a pele, cabelo, organismo todo em geral. Então, se eu pudesse dar uma dica, é hidrate, alimente e pratique atividade física, que muitos dos problemas podem ser evitados com essas três coisas. Certo. A gente ouve muito as pessoas falarem sobre vida saudável, e água e exercícios físicos, que às vezes fica até repetitivo falar, mas é importante, né, como tá falando, Claro. se as pessoas repetem é porque é verdade, né, porque é realmente necessário. Sim. Então, é sempre bom reforçar isso, então agradeço por ter falado isso também, é bom para mim, que... Assim, eu digo até por mim, até um tempo atrás eu realmente eu estava batendo muito nessa tecla com os pacientes e por essa minha loucura de atendimentos e tudo, eu fui me deixando um pouquinho de lado. Isso acontece muito com o profissional da área da saúde, né? Até que a gente chega a um ponto que fala, meu Deus, se eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. E daí aí é que a chave vira, digamos assim. Então, antes, até um pouco tempo atrás, eu estava nessa também de uma rotina muito louca e não tenho tempo para nada, e sempre cansada, e não comia direito, não me hidratava direito. E quando eu comecei a cuidar disso tudo, eu percebi que nossa, assim, o dia muda, não tenho tempo de. Hoje eu estou fazendo musculação, né? Então, não tenho tempo de ir para academia de manhã, eu vou ir o horário que der. Antes disso, já era um motivo de desculpa para mim. Agora não, agora eu já, de alguma forma ou de outra, em algum horário eu tenho que colocar, tento ir para academia pelo menos ali 3, 4 vezes na semana no mínimo, né? E sempre que eu posso, estou fazendo caminhadas, enfim. E é muito importante mesmo. Então, agora para finalizar aqui, já está chegando no final da nossa conversa, eu queria te perguntar uma dica para quem está querendo fazer fisioterapia, assim, uma dica assim, para enfrentar essa época de faculdade ou para continuar até com esse sonho. Então, uma dica que tu teria como profissional para dar para quem tem essa vontade. Eu acho que, assim, não desistir. Sempre que eu estava na faculdade, foi um período, assim, bem difícil, assim, para mim, porque a faculdade era longe da minha cidade, era muito cansativo, embora eu tinha ganhado bolsa na época 100%, né, pelo ProUni até. É, financeiramente foi bem complicado também, porque como o meu curso era durante o dia, eu não, em boa parte da faculdade eu não conseguia trabalhar. E quando eu consegui trabalhar em alguns períodos, se tornava muito cansativo. Mas eu lembro que quando eu iniciei, lá no início, lá na nutrição, eu morei com alguns amigos, assim, e uma das meninas que morava comigo, ela acordava, assim, de madrugada e tal, para estudar, e eu lembro que ela sempre falava isso. Ela dizia pra gente assim, cara, é porque eu amo o curso que eu faço, porque se eu não amasse, eu jamais teria todo esse esforço. E eu sempre lembrava da fala dela, assim, né, durante o meu período mais crítico da faculdade. E é isso que a dica que eu dou é essa, assim, nunca desista, porque realmente é o curso que, né, você entrou, a pessoa entrou, vai ter dias que vão ser lindos dentro da faculdade, assim como vai ter dias muito difíceis. Então, nesses momentos difíceis, principalmente, não desista. Se é aquilo, se isso é seu sonho, vai atrás, corre atrás, que depois é extremamente recompensador, assim, trabalhar com aquilo que de fato a gente ama. Uhum. Boa dica. E então, agora a última pergunta que eu queria te fazer é totalmente nada a ver com o seu trabalho, mas queria alguma recomendação sua de alguma mídia de entretenimento que tu goste, uma música, uma arte, um filme, uma série, um livro que tu goste, que tu queira recomendar para as pessoas e não precisa ser necessariamente relacionada ao seu trabalho. Se quiser falar. Eu gosto, ultimamente eu estou lendo bastante.
aliás, não tanto quanto eu queria, mas eu tô numa. Já tive alguns períodos que eu, como eu falei, tinha um pouco mais de tempo de estar com mais leitura, não voltada só ao trabalho, mas voltada àquilo que eu gosto. E a última vez, o último dia eu li. Aliás, a minha última leitura foi de um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. Então, assim, ele é de uma médica que fala sobre cuidados paliativos. É um livro muito bacana. Quem tiver oportunidade, né, de ler, ele é muito legal, muito legal. Dá para tirar muitos aprendizados dele. É um livro de mais didático, qual o gênero dele, tu sabe? Ele é um livro que fala, na verdade, ele conta a história, né, dessa médica de alguns pacientes que ela atendeu em relação a cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos são quando a pessoa realmente já não tem mais o que fazer por essa pessoa, então, digamos que as últimas coisas que podem ser feitas é para que essa pessoa tenha o máximo de conforto possível para, entre aspas, morrer bem, né? Então, essa médica conta algumas situações de alguns pacientes que literalmente trazem uma lição de vida, assim, do dia da morte, mas de experiências muito legais, assim, muito, muito bacanas de ser compartilhado. Uhum. Eu vou anotar, parece bem interessante. É muito E, legal. uhum. Então, eu quero te agradecer por ter participado aqui. Eu caí um pouquinho às vezes, mas está tudo certo. E então, para terminar, se tu quiser falar das tuas redes sociais ou do teu trabalho, fazer uma propaganda aqui, um merchan, se tu quiser, para quem está assistindo, teu espaço aqui. Claro. Eu que agradeço, né, a oportunidade aí de estar participando desse teu novo projeto, que tu tenhas muito sucesso com ele. E em relação às minhas redes sociais, então eu tenho um Instagram que chama Physio Kathleen. Lá eu compartilho um pouquinho, tento compartilhar pelo menos um pouquinho do meu conhecimento, né, teórico e do meu dia a dia também. Sempre que dá, eu compartilho lá algumas questões em relação aos atendimentos que eu faço. Gosto, né, de compartilhar ali algumas informações, como a gente já veio falando aqui no decorrer, sobre situações, sobre algumas patologias, né, algumas doenças, de uma forma prática para que todo mundo possa compreender, algumas dicas do que fazer, de como identificar quando essas doenças chegam, né? Então, para quem tiver interesse aí de estar acompanhando, pode seguir lá. Vou colocar o link na descrição para quem quiser ver na descrição desse episódio. Então, já pode acessar lá e seguir e curtir as coisas que ela posta ali, porque é bem interessante mesmo. Então, para encerrar aqui, de novo vou te agradecer. Eu quero pedir para quem está assistindo ou ouvindo curtir, compartilhar e comentar o que achou da conversa, o que achou sobre as coisas que a gente falou e compartilhar para quem é dessa área ou para quem quer ir para essa área. E então, eu espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo episódio. E obrigada, Kathleen. Obrigada a todos os ouvintes. Imagina. Tchau.